caraca, esse aqui vai ser muito bom. Esse segundo, redes de confiança como ativo, a gente puxa para falar do RegStack por quê? Porque também é uma forma do OCP escalar. Quando ele entra no RegStack sem cliente nenhum, mas ele bota que ele atende aquela portaria, se o RegStack já está com 3 mil clientes cadastrados, são 3 mil pessoas que agora veem o OCP disponível para fazer aquele trabalho. Então a pergunta que não quer calar. Quem ganha com a utilização da RegTech? O que é palpável, o que é desejável dentro dessa plataforma? Hoje nós vamos tratar sobre a importância e a influência da RegTech a partir do momento em que ela é implantada ou ela é utilizada em empresas, em segmentos, para que ela tenha realmente a validade que nós precisamos para cuidar de sistema de processos em produtos e serviços. Lucas, agora a gente fecha um ciclo grande que é uma curiosidade que eu sei que todo mundo pode ter. Tá? Qual é a relevância e a importância da RegTech? Qual é a vantagem de ter tecnologia regulamentada através do meu sistema, meu serviço? Porque, poxa, eu controlo o meu sistema muito bem, por que eu tenho que colocar ele de maneira informatizada? O que me traz de segurança? O que me traz de controle? O que eu ganho disso? Qual é o benefício? Qual o custo? Desculpa, eu fiz um monte de perguntas, mas é para você poder pensar bem sobre isso, porque é algo que é interessante. Porque quando você olha um profissional que está vendo isso, seja um dono de organismo, um dono de empresa, fala, cara, o que eu ganho, o que é relevante para mim no que tange mão de obra, no que tange processo, ter um sistema informatizado com tecnologia? Ou seja, é responder para o dono de ACP por que vale a pena ele sair do status quo atual dele, o jeito que ele faz gestão hoje, para ir para uma ferramenta de RegTech como o RegStack. Então, vou utilizar Perfeito. O RegStack como exemplo, que eu acho que é o melhor caminho, tá? Perfeito. Vamos imaginar hoje um OCP sem nenhuma ferramenta de RegTech operando. Perfeito. Eles operam a partir de pastas, o controle é feito, sei lá, num Excel, e todo o conhecimento está entre a equipe, não tem processo, Perfeito. e eles atendem tais Perfeito. portarias. É um cenário hoje que a gente acha, mas funciona por quê? Primeiro, hoje a gente, infelizmente, carece de uma conformidade maior. Sim. Essa é a verdade. E também acaba funcionando porque as pessoas já inseridas, elas já aprenderam aquele mecanismo, não abrem mão dele, não querem aprender outra coisa, e aprenderam a operar muito bem aquilo. Só que aí começam a vir alguns gargalos. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma pessoa na equipe que ela é especialista em eletro. E aí você tem lá a portaria que ela opera e etc. e tudo mais. Só que você não tem um desenho do processo de eletro. Você não sabe quais são as etapas que a portaria exige da gente. Você não sabe se há necessidade ou não de um ensaio para aquela família específica, para aquela categoria de produto específico. A partir do momento que aquela pessoa sai, todo esse conhecimento é perdido. Sim. Se você não tem registro de nada e tudo que é feito fica com a pessoa, a partir do momento que aquele colaborador sai, você perde praticamente estrutura dentro da sua empresa. Esse é o primeiro ponto. É a gente ter uma maior, como eu posso dizer, uma maior estruturação do conhecimento a respeito do processo em si, o processo de certificação em si. Não estou falando sobre saber criar o documento, etc. Eu só estou falando sobre saber o que fazer na hora que precisa fazer. É o histórico do processo, né? Esse é o primeiro gargalo. Então, como isso hoje é resolvido no RegStack? No RegStack hoje, dentro das portarias que nós atuamos, nós já temos pré-definidos para qualquer OCP que entrar o fluxo de acordo com a portaria, com todos os gates e a justificativa para cada evidência que a gente pede, a gente fala lá para o cliente por que pede, qual o ponto da portaria que está pedindo. Ótimo. Tudo isso fica armazenado. E outra, a partir do momento que entra uma nova portaria, o nosso sistema, obviamente, não vai ser de um dia para o outro, porque o próprio RegStack ele tem uma equipe interna que vai fazer a auditoria de como a portaria está mudando para atualizar os fluxos, porque não muda todo ano, mas, gente, muda, de vez em quando muda. Sim, Aí tem que ir lá alguém abrir, olhar, ver o que mudou e atualizar. Sim. A partir do momento que um OCP está dentro do ecossistema do RegStack,
e ele estiver ali vislumbrando uma nova portaria que já está disponível no RegStack, mas ele ainda não tem dentro do deck dele, por isso que é o RegStack, porque você acaba fazendo um deck de certificações que você sabe fazer o processo. Quando ele adere a uma nova portaria, ele já recebe um raio-x de ponta a ponta de tudo que precisa fazer para rodar um processo daquela portaria. Quais são os documentos, quais são as evidências, baseado em quê? Então, a sua estrutura educacional a respeito do que é o organismo, como funcionam os processos, ela fica totalmente defendida. Né? É um repositório de evidências, né? Pelo que você está me falando, e essa é uma das grandes vantagens, que é o que você está colocando aí em outras palavras, é que você tem agora um grande insight, você tem agora na tua mão uma grande forma de atualizar documentos e evidências num sistema que é um fluxo que não muda, ele só se atualiza. Então, se eu tenho dentro daquela operação uma portaria que mudou, automaticamente dali para frente, né, você atualiza a portaria e aquilo ali ele ganha uma robustez um pouco maior. Então, é diferente muitas das vezes quando você está falando de documentos totalmente travados na mão, onde você vai ter que pensar e digitalizar. Então, quando você tem um programa que trabalha a leitura dessas revisões de maneira mais ágil, eu acredito que você tem uma ajuda um pouco maior para o profissional que está vinculado àquela operação ali, até para ajudar a interagir e ele poder avaliar os novos documentos embasado na nova portaria. Então, isso ganha uma influência grande, né? É como se ele tivesse acesso a uma escola dentro de cada portaria. Cada portaria ela funciona dentro do ecossistema como uma escola. Porque para toda etapa que o avaliador vai passar com os documentos, aparece para ele o porquê daquela etapa, baseado em qual portaria. Então, assim, cada vez que ele executa um processo, ele está estudando. Boa. Então, assim, para a gente pensar num desfecho de tudo aquilo que a gente conversou, a gente papeou, qual é o timing para botar isso em prática? Qual é o timing que uma empresa... a gente está falando, você falou muito de organismos e é fato, mas pensa numa empresa que tem que atender alguma legislação, empresas que precisam atender demandas públicas que precisam de um sistema regulamentado tecnológico. Qual é o timing para ela começar a botar isso em prática? O que ela tem que esperar ainda acontecer para colocar isso em prática? Ou a hora é agora? O melhor timing é agora. Porque independente de ferramenta, conceitos de RegTech, você consegue aplicar todo dia dentro do OCP. Um conceito sobre normativa, um conceito sobre até mesmo renomear arquivo, que também é RegTech, você não precisa às vezes de uma ferramenta. Óbvio que, se você quer atingir o seu total potencial, se você quer realmente ter um sistema operacional que vai te ajudar a operar em conformidade, então, para você eu digo, você só precisa esperar o lançamento do RegStack. A gente vai deixar o link assim que estiver disponível para você já poder pelo menos ali fazer um trial, uma utilização. Perfeito. E eu acho que a resposta vai ser muito boa, porque é um sistema, ele nasceu dentro de um organismo, a gente teve esse privilégio de estar construindo isso em parceria com vocês, mas ele não é um sistema feito para o organismo, ele é um sistema feito para o ecossistema. Então, o mesmo retorno que um OCP está tendo, vai ser o mesmo retorno que um laboratório lá na frente vai ter. Imagina um laboratório que ele atende ali eletrodomésticos, artigos escolares, etc. Ele tem uma carteira de 30 clientes. Beleza. Dentro do RegStack, vamos supor que a gente já tenha cadastrado 1000 clientes que querem fazer certificação de produto. A partir do momento que esse OCP se cadastrar no RegStack como... OCP não, né? Perdão, laboratório. A partir do momento que esse laboratório se cadastrar no RegStack como laboratório que faz ensaios para a portaria XYZ, todos os clientes que entrarem na plataforma e que mandarem lá um produto, uma foto do produto e que der nessa portaria, esse laboratório vai aparecer como uma das opções que o cliente pode escolher para rodar essa certificação. Então, a gente também acaba aumentando a visibilidade dos parceiros. A gente não está jogando individual, a gente está jogando em rede. Então, o laboratório vai ter mais acesso ao cliente, o cliente vai ter mais acesso ao laboratório, o cliente vai ter mais acesso ao OCP. Legal. Os OCPs vão ter mais acesso a laboratórios, então a gente vai criar uma disputa muito boa, que vai fazer com que a gente seja mais competitivo, no final das contas. Ótimo. Então, ele é um somatório de coisas positivas, ainda vai trazer recursos e novas oportunidades de negócio
para essas empresas. Lucas, obrigado aí. Eu não tenho nem como te agradecer a toda essa explanação, conhecimento, falando sobre operação, falando sobre aquilo que você conhece. E isso é que a gente precisa, de profissionais que veem fora da caixa, que tenham visão ampla para que a gente consiga colocar o nosso sistema, dos nossos serviços, nosso trabalho em outro nível. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade, não só de estar aqui falando, mas também a oportunidade que vocês abriram da gente estar desenvolvendo esse projeto, né, em parceria. Lógico que são coisas totalmente separadas, mas a abertura que vocês deram para a gente, a forma que vocês souberam explicar o mundo de certificação para nós também ajudou muito. E isso conta pra caramba. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Valeu. E se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.